Por 300 anos, Port Royal, a cidade pirata, ficou escondida no fundo do Caribe. É uma cidade que foi literalmente engolida pelo mar. Mas agora, uma nova pesquisa está prestes a drenar o oceano. Tirar a tampa do Caribe e revelar a que ficou conhecida como a cidade mais devassa da Terra. Foi a maior capital bucaneira de todos os tempos. Nós descobrimos novas provas notáveis, revelando a extraordinária catástrofe que a destruiu. Um terremoto, um tsunami e areia movediça mortal. Foi uma cena de absoluta e total devastação. Uma cidade tida como tão pecaminosa que mereceu a ira divina. Port Royal era as bíblicas Sodoma e Gomorra em uma só. Uma equipe de cientistas, equipados com ferramentas de ponta, agora enfrentam os mistérios de Port Royal. Exatamente como ocorreu o desastre? Por que a cidade afundou em questão de minutos? Com a drenagem, revelamos a mais famosa cidade pirata de todos os tempos. Algo que você nunca viu antes. Mistérios da Cidade Pirata. Imagine se você pudesse drenar o oceano. Tirar a tampa da água para mostrar o que está no leito marinho. Agora, uma poderosa tecnologia pode fazer isso. Fotos digitais e varreduras de sonar nos dão uma maravilhosa e nova visão das ruínas submersas. Usando estes novos dados, podemos descobrir o mundo perdido de Port Royal. No século XVII, Port Royal, na costa sul da Jamaica, era uma fortaleza inglesa no coração do Império Espanhol. Dominando o que viria a ser o porto de Kingston, na ponta de um longo recife. Se você viu o filme Piratas do Caribe, a primeira cidade que você vê onde conhecemos Jack Sparrow é Port Royal. Enriquecendo com os lucros da pirataria, Port Royal era uma cidade de 8.000 habitantes, um prodígio para o Novo Mundo. Mas também era conhecida como a cidade mais devassa da Terra. Certamente ela tinha mais bares e bordéis do que qualquer cidade das colônias inglesas. O porto, de fato, é bastante livre. Ele está muito pior do que Sodoma, cheio de todo tipo de libertinagem. Estamos drenando o oceano ao redor de Port Royal, a cidade pirata submersa. Pela primeira vez, podemos vê-la por inteiro, desde que um terremoto a mandou para o fundo do mar 300 anos atrás. Agora, podemos descobrir se ela foi mesmo a cidade mais devassa da Terra. Desde 1950, 3 expedições arqueológicas vasculharam as ruínas submersas de Port Royal para desvendar seu passado de pirataria. E na década de 80, uma equipe descobriu parte da estrutura da própria cidade. Durante 10 anos, escavamos 5 prédios quase que completamente. Foi a escavação mais empolgante que eu já conduzi. Agora podemos usar a ciência para mapear essas descobertas de 3 escavações arqueológicas em toda a cidade submersa. Milhares de relíquias de um mundo perdido. Todas as pistas do cataclísmico dia final de Port Royal. Como é um sítio de uma catástrofe, ele lacrou toda uma gama de objetos que estavam sendo usados naquele determinado momento. Cada um é uma revelação do mundo do século XVII dos piratas caribenhos. Podemos observar exemplos reais da vida diária. De utensílios de estanho a porcelana chinesa e sinais de riqueza pessoal. O registro arqueológico de Port Royal mostra o quanto ela era rica, porque normalmente cidades do Novo Mundo são cópias pobres daquelas da Europa, enquanto que Port Royal, de fato, se equiparava às capitais da Europa. Mas como Port Royal ficou tão rica? A cidade foi feita da riqueza de tesouros espanhóis roubados.
Mapeando a planta da cidade, podemos revelá-la em sua plenitude. A densa malha viária cobrindo 20 hectares. Todas guardadas por 3 imponentes fortes virados para o mar. Dentro de suas muralhas, Port Royal era tão cheia quanto a Londres do século XVII. Se você viesse a Port Royal no auge, você veria uma cidade que era totalmente lotada de gente numa pequena área. Pistas no fundo do mar revelam as similaridades de Port Royal com Londres, até mesmo em sua arquitetura. Tinha essa mesma intensidade de estruturas, de tijolos com até 3 e 4 andares, telhados inclinados, fachadas bem estreitas, lotes bem fundos, quintais, jardins. A cidade drenada revela até 2.000 casas de tijolo e madeira apertadas nas ruas de Port Royal. Lar de uma população crescente que chegaria a 8.000 nos tempos áureos. Mas as ruas cheias e estreitas se tornariam uma armadilha mortal quando o terremoto chegou. Estamos numa península muito fechada, com muita gente. Temos pessoas vivendo aqui lado a lado em moradias de 2 a 4 andares. Quando o terremoto veio, não havia para onde fugir. Nos anos de 1670, Port Royal se tornaria a Las Vegas de sua época. Esta é quase uma cidade fronteiriça, digamos. É como uma cidade da Corrida do Ouro, no século XVII nas Américas. E as pessoas vinham da Inglaterra para cá para enriquecer. Com tanta fortuna a ganhar, negociantes, mercadores e artesãos vinham em bandos para a cidade pirata. Alguns se tornariam o equivalente a milionários da noite para o dia. Tem a história do bucaneiro despudorado que deu para a prostituta mais bonita da cidade 1.000 libras só para ela fazer um striptease antes deles irem para a cama. Mas seria Port Royal a cidade mais iníqua da Terra? Descobertas notáveis deste mundo perdido revelam por que Port Royal ganhou essa reputação. Uma construção na Rua Lime continha pistas vitais. Mais de 60 artefatos. Todos são garrafas. Quando escavamos o prédio 1 em Port Royal, ficou óbvio que era uma taberna. Sabe, tinha mais de 60 garrafas na sala de trás com rolha. O que os arqueólogos descobriram foi somente um dos muitos bares de Port Royal. Registros históricos falam da existência de centenas de tabernas, sendo talvez uma para cada 10 moradores. John está mergulhando sobre os restos da taberna submersa. Era aqui que os piratas deviam gastar muito do dinheiro em bebida. É difícil imaginar o tipo de libertinagem e bebedeira que acontecia aqui. Bucaneiros esbanjavam dinheiro com rum, vinho e mulheres. Se você é um bucaneiro típico, você gasta com prazer. E tem bastante prazer à disposição em Port Royal, na forma de bebida, comida e sexo. O lado devasso de Port Royal ficou famoso. Essas tabernas podem bem serem chamadas de bordéis. Elas eram um refúgio de tantas meretrizes baratas e prostitutas comuns que é quase impossível civilizar a cidade. No mundo do século XVII, parecia que Port Royal estava pronta para a ira divina. Alguns até acreditavam que ela merecia ser varrida da face da terra. Mas ninguém poderia prever a tripla catástrofe que a assolaria. Vestígios desse desastre ainda estão no leito marinho. Não havia indicação do que estava por vir. As vielas e edificações da cidade estavam cheias de gente. Os cais e as docas lotados de navios mercantes. Eu acho que a primeira indicação deve ter sido um estouro, um barulho no norte, nas montanhas, como que um trovão baixo. Os registros que temos sugerem que foram 3 pulsos do terremoto. O que estava vindo era o real assassino. Relato de sobrevivente. O tremor foi tão violento que derrubou 3 pessoas de joelhos.
Abismos se abriram no chão. Sentimos o chão tremer e vimos os tijolos se erguendo do chão. O chão ondulou, se mexeu como se fossem as ondas do mar. Pessoas corriam para escapar dos tijolos que caíam. Mas a cidade não oferecia refúgio. Port Royal era a pior coisa imaginável. Prédios muito altos, de tijolos com ruas estreitas. Então, para quem estava na rua, era quase impossível. A escolha entre ficar no prédio ou ir para a rua é uma loteria. O terremoto foi apenas o começo. Só ele não explica como Port Royal mergulhou no mar. Ela afundaria por um motivo totalmente diferente. Atrás do Forte Charles, há uma evidência estarrecedora das forças que cresciam sob as ruas arenosas de Port Royal. Este é um prédio naval, mas é chamada de Casa Zonza por causa da sensação que você tem quando entra nela, porque ela está inclinada e o chão ainda está nivelado. Você tem uma estranha sensação de desorientação quando entra. A Casa Zonza é um dos poucos prédios que sobraram do terremoto de 1907. O que aconteceu aqui é parecido com o que teria ocorrido em 1692, só que naquele ano achamos que o terremoto deve ter sido ainda mais forte. O que houve, na verdade, foram casas afundando mais de 5 metros na areia, com todo mundo dentro delas. O clímax nesse terremoto em Port Royal é um evento extraordinário, um que muito raramente vemos em terremotos, que é essencialmente os prédios que estavam tremendo e desabando. Começaram a afundar no chão, com as pessoas dentro. Os cientistas chamam isso de liquefação. Para as pessoas de Port Royal, foi um inferno na Terra. O solo arenoso onde construíram suas casas se tornou um atoleiro mortal. O que acontece com a liquefação é que você tem areia contendo muita água, e quando a sacode, ela vira uma pasta, se liquefaz. Raramente captada por câmera, essas imagens revelam os horrores da liquefação em ação em Niigata, no Japão, em 16 de junho de 1964. A energia de um fortíssimo terremoto separou os grãos do sedimento sob a cidade, deixando a água correr para a superfície. Terra virou areia movediça, sugando a cidade. Os infelizes de Port Royal não saberiam como terra sólida pode virar morte líquida. Minutos depois do terremoto, a segunda catástrofe aconteceu, quando o chão se abriu. Água e areia surgiram dele. Quanto mais o chão tremia, mais líquida ficava a areia. Mansões, igrejas, tabernas e até os fortes de Port Royal afundaram como pedra. Essas casas, que até então pareciam as mais belas e elegantes dessas partes, no momento afundaram na terra e nada mais foi visto delas. Algumas pessoas ficaram presas, metade na areia e metade fora. A terra chegou aos seus pescoços e se fechou ao redor, esmagando-as até a morte com as cabeças acima do chão. Muitas das quais os cães comeram. Muitos pereceram nesta areia movediça. Mas há uma história incrível de sobrevivência. Um mercador francês, Louis Gaudy, se viu sendo sugado pela terra. Todos pensaram que ele estava morto, e então, no choque subsequente, ele foi cuspido para o mar e sobreviveu nadando até o barco mais próximo. Depois disso, ele se tornou um homem muito religioso. No total, 2/3 de Port Royal afundaram. Levaram junto 2.000 almas e centenas de construções. As ruínas sobreviventes estão num incrível estado de conservação. Provavelmente a coisa mais fascinante que encontrei foi como se afunda um prédio de quase 5 metros de sua elevação original e não tem um único tijolo fora do lugar no chão, e esses tijolos não estão cimentados, estão só assentados. Mas aqui estão eles, perfeitamente intactos, mas agora estão 5 metros embaixo da água.
Você consegue ver como afundou até aqui num único dia. As paredes estão intactas. Os pátios estão intactos. É de arrepiar. Pelos relatos, a cidade levou poucos minutos para desaparecer no mar. Mas o caos que o terremoto criara não tinha terminado. A cidade drenada oferecera pistas para a terceira e última catástrofe que atingiria Port Royal. Na cidade perdida drenada, podemos revelar evidências extraordinárias de que o terremoto desferiu um último choque em Port Royal. Encrustado no leito marinho está o esqueleto de um navio grande. Ele está entre as ruínas de uma casa da Rua Lime. A pergunta aqui é, por que tem um navio assentado no chão de um prédio de Port Royal? A estranha descoberta foi escavada nos anos 80 por Donnie Hamilton. Agora, John quer descobrir exatamente o que ela diz sobre o último dia de Port Royal. O que temos aqui é a visão aérea do prédio 5 e do prédio 4. Nós topamos com uma madeira que no fim era a quilha de um navio. Mas foi o prédio perto do navio que mais surpreendeu Donnie. Por que esta parede não estava intacta como o resto dos prédios em ruínas? A primeira coisa que notamos foi esta parede. A, B, C, D deveria formar uma linha reta, mas tudo está sendo empurrado para frente. Além de a parede estar deslocada, ela tinha sido arrancada e outra dobrada. Este é o local de um acidente e é incomum na arqueologia ter o exato momento, como aqui, preservado. Podemos até ver o mecanismo do que aconteceu. Mas como poderia um navio no porto ter batido numa casa no meio da cidade? A identidade de tal navio ajudaria a resolver o mistério? Quando a equipe de Donnie pesquisou os registros, eles revelaram um possível nome. Um navio de guerra inglês com 22,5 metros de comprimento. Semelhante a este. Seu nome era HMS Swan. Os registros mostravam que o Swan estava no porto na hora do terremoto. E ele combina com as dimensões básicas do navio que encontramos no prédio 4. Acontece que em 7 de junho de 1692, o HMS Swan estava em reparos no cais de Port Royal. Todas as pistas apontam para uma conclusão. Você tem um navio que estaria parado no porto a uns bons 60 metros desse prédio, que foi depositado, lançado sobre ele. Esta é claramente a prova de um tsunami. O tsunami foi o terceiro cataclisma a atingir Port Royal. O relato de uma testemunha fala do mar recuando do porto de Kingston antes de a onda quebrar. Foi uma onda semelhante aos tsunamis que devastaram o Japão em 2011 e a Tailândia em 2004. O tsunami explicaria o que ocorreu com a HMS Swan. Agora, pela primeira vez, podemos revelar sua viagem final. Sem lastro, o HMS Swan era como uma rolha na poderosa onda que se abateu sobre Port Royal. Ele foi arremessado pela cidade submersa, flutuou pela Rua da Rainha, batendo finalmente numa casa da Rua Lime, perfurando suas paredes com força considerável. Os arqueólogos mapearam o destino de Port Royal. Mas há um último mistério a solucionar que pode esclarecer mais como ocorreu a tragédia. Um dos maiores prédios de Port Royal parece estar faltando no leito marinho. O Fort James. Sabemos por mapas que o Fort James sobressaía na entrada do porto. Então deveria ter aparecido no levantamento submarino. O que é surpreendente no levantamento em 3D é que não há uma elevação ou monte onde você esperaria que houvesse algo grande como um forte.
Nós podemos aceitar que ele caiu com um terremoto, mas na verdade, quando olhamos as plantas que temos, parece que ele desapareceu por completo. Teria ocorrido algo mais durante a catástrofe que explicasse o desaparecimento do Forte James? É mais misterioso ainda, dado o tamanho da construção. Como o Forte Charles, ele era uma defesa formidável para o maior assentamento inglês no Novo Mundo. Então, quais outras forças selvagens poderiam ter destruído suas imponentes muralhas? John localizou o Forte James pela primeira vez. Ele não está onde deveria estar no leito marinho. E sobrou pouca coisa dele. O que isso revela sobre o desastre? Esta é uma das seções que conseguimos localizar do que acreditamos ser o Forte James. Esta é uma imagem de uma porção grande de parede, um fragmento do imponente forte. Ao contrário de outros prédios que afundaram, não está intacto. Como ele acabou sendo despedaçado? Quando veio o terremoto, ele deslizou para o porto. Tinha todo o peso da cidade atrás dele e começou a quebrar. Enquanto outras partes se liquefizeram ao descer, ele foi mais empurrado e recebeu a força total do tsunami e então começou a se partir. A eliminação do Forte James sugere que foi mais de um tsunami. Foi o último e cruel golpe infligido pelo terremoto. E mais uma vez, sua causa foi a localização de Port Royal, no porto de Kingston. A ironia é que você tinha este porto num local abrigado, que oferecia proteção a barcos contra tempestades, e ele acaba sendo absolutamente letal no terremoto. O porto de Kingston amplificou o tsunami. Imagine esta onda correndo para esta baía pequena. E é claro, ela não tem aonde ir. No porto, o tsunami refletiu em cada margem, enviando ondas múltiplas que passaram pela ponta norte da cidade submersa, partindo o Forte James e o espalhando pelo leito marinho. É como você pegar uma banheira e você fica sacudindo assim, a água espirra aqui, espirra ali, e isso só aumenta o terror e o frenesi do evento todo. Port Royal foi dizimada por um terremoto, areia movediça e múltiplas ondas de tsunami. O desastre separou a cidade da terra. Tudo o que restou foi uma ilha devastada e milhares de cadáveres. Uma quantidade de cadáveres ficou boiando muitos dias depois, de um lado do porto ao outro. Causou um mau cheiro intolerável, como se os mortos quisessem destruir os vivos. Terremoto em Port Royal. Quando a notícia da tragédia chegou à Europa, parecia que Deus finalmente fizera seu julgamento da cidade pirata devassa. Quando a notícia chegou na Inglaterra, houve a sensação generalizada de que a cidade mais devassa do mundo de fala inglesa tinha tido o que merecia. Foi visto como retaliação divina, foi visto como castigo pelos saques e pelo comportamento terrível que havia em Port Royal. Com este julgamento terrível, Deus os fará modificar suas vidas, pois não havia povo mais profano na face da terra. Port Royal nunca mais recuperou sua antiga glória. A joia comercial do Caribe fora varrida da face da terra. É interessante pensar, se o terremoto não tivesse atacado aqui, que este lugar poderia ser algo como Manhattan ou algo como Hong Kong.